desencanto. Veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Você está ouvindo o programa Arte para o Bem. Música, poesia, literatura, teatro, alegria, união, racional. Salve, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à Rádio Universo em Desencanto Oficial. Eu sou Gustavo Sola, estudante de Cultura Racional do Estado de São Paulo, e será com imenso prazer que apresentarei agora o programa Arte para o Bem. Antes de começarmos essa edição muito especial, eu quero convidá-los a acessarem o nosso canal no YouTube para conferirem as edições anteriores, recheadas de conteúdos interessantes e esclarecedores sobre a cultura racional, que nos é ensinada através da obra Universo em Desencanto. Se você não quer ficar de fora das nossas edições e quer escutar na íntegra, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e com certeza você será um dos primeiros a acompanhar este trabalho de colaboração racional em prol do terceiro milênio. O programa de hoje será dedicado a esta data magna, o 13 de maio, dia da libertação da matéria. Então, fiquem ligados que o programa de hoje está repleto de muita informação e conhecimento racional. Como tudo começou? Em 13 de maio de 1888, há 134 anos, uma mulher mudou a história do Brasil, com a abolição da escravidão no país. Era uma tarde de domingo daquela data, quando cerca de 10.000 espectadores estavam à espera da princesa Isabel em torno do Balcão do Paço, no Rio de Janeiro. Com a passagem livre, ela subiu a sacada após ser recebida com pétalas de rosas jogadas por admiradores no local. Em meio aos olhos daquela multidão, às 2h45 da tarde, ela assinou o documento que oficializou o princípio jurídico da igualdade entre os homens em solo brasileiro, a Lei Áurea. Ao longo de semanas, festas e mais festas tomaram conta do Rio de Janeiro, chegando até a Bahia. Mas, até de fato os negros terem sua liberdade e direitos respeitados, um longo caminho ainda foi percorrido, com histórias de luta e repressão até os dias de hoje. Isso porque a escravidão no país não é uma história que tenhamos orgulho. De 1550 a 1850, cerca de 4 milhões de escravos desembarcaram aqui, transformando o Brasil no maior país negreiro das Américas. Nagôs, Jejês, Angolas, Benguelas foram algumas das principais etnias obrigadas a viverem aqui. O Brasil foi o último país americano a extinguir a escravidão. O resultado desse capítulo da nossa história revela uma nação que conviveu com 3 séculos e meio de escravidão e apenas 134 anos de trabalho livre. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a cultura racional? Tudo! E vamos explicar o porquê. Mas calma, antes, vamos a um breve intervalo musical e já voltamos, ó. Não sai daí, viu? Racional.
Se tivesse obedecido ao chamado de atenção, esse mundo tão sofrido não teria existido pra nossa lapidação. Mas agora está na hora de voltar ao nosso mundo verdadeiro, natural. Não demore, por favor. Aproveite essa chance, não tem outra não, senhor. Vai que você morra sem a imunização. Transforma e desce de classe, vai até a extinção. Se ligando nessa degeneração, vai correr a hierarquia de todo bicho do chão. Vem comigo, meu amigo. Se procuras a verdade, ela está em suas mãos. Leia o livro de cultura racional. É a verdade das verdades para a paz universal. Leia o livro de cultura racional. Universo em desencanto, e volte para o mundo racional. De cultura racional, é a verdade das verdades para a paz universal. Leia o livro de cultura racional. Universo em desencanto, e volte para o mundo racional. Universo em desencanto, e volte para o mundo racional. Voltamos, gente. Bom, em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a escravidão e a servidão negra passaram a ser extintas no país, e houve o reconhecimento da igualdade de direitos entre pretos e brancos. Isso trouxe um marco importante para o descortínio do universo e suas organizações, algo até então cercado de muitos mistérios para a humanidade. Vamos aos detalhes. Em 1903, 15 anos depois da assinatura da Lei Áurea, houve a ligação do nosso mundo, a Terra, com um mundo extracósmico, o mundo racional, que é o nosso verdadeiro mundo de origem. Essa ligação aconteceu por meio do nascimento de um ser evoluído que já nasceu com raciocínio desenvolvido, o Sr. Manuel Jacinto Coelho.
Ele nasceu na rua Barão de Guatemi, no bairro do Matoso, antigo Distrito Federal. Assim, uma nova fase foi inaugurada na Terra, com a chegada da fase racional naquele ano. Mas foi somente em 1935 que a humanidade tomou conhecimento desta fase, materializada através dos conhecimentos de cultura racional. Foi quando surgiram os livros Universo em Desencanto, ditados pelo Sr. Manuel Jacinto Coelho. Uma obra de conhecimento universal, que vem desencantar o homem da matéria, mostrando sua verdadeira origem e como atingir o equilíbrio em todos os campos da vida. Nesta obra, pode-se compreender todos os movimentos do universo e a história da humanidade. Algumas das questões chaves ao longo dos livros são o porquê da escravidão, do sofrimento, das doenças e da finitude da vida. A base fundamental esclarecida é que a natureza nada perde, nada se cria e tudo se transforma. No caso, a escravidão é um ponto representativo da opressão, da lapidação da matéria. Já na libertação da matéria, dentro da ótica racional, vemos a matéria como algo que transcende os aspectos físicos, nos leva a compreender a base originária da vida, que sempre foi de sofrimento, opressão, domínio e lapidações de todas as formas. A cultura racional é um conhecimento que nasceu no Brasil, mas é de caráter universal e que tem o propósito de levar a paz, o amor e a concórdia para todas as nações. O 13 de maio é considerado uma das 4 datas magnas da cultura racional, ou seja, uma das datas mais importantes do seu calendário. Esta data representa o caminho para a liberdade e a felicidade verdadeira. Um novo pensamento que levará todos a conhecerem cultura racional e atingir o desenvolvimento do raciocínio. Lindo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desses esclarecimentos. E para coroar este momento, vamos ouvir uma linda canção que fala justamente sobre o 13 de maio. Liberdade, liberdade, esse canto ecoou quando a princesa Isabel esse povo libertou. Liberdade, liberdade, esse canto ecoou quando a princesa Isabel todos os negros libertou. E o retiro apresenta no dia 13 de maio uma luz apareceu. Quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravidão no dia 13 de maio, uma luz apareceu. Quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravidão, festas e mais festas, na senzala os negros cantavam de alegria. A felicidade é geral, unidos pra sempre num só ideal. A felicidade é geral, unidos pra sempre num só ideal. E hoje tudo se modificou com a mistura das raças, a cor de bronze chegou. E salve, salve a natureza, no dia 13 de maio foi o fim da escravidão. E salve, salve a natureza, no dia 13 de maio foi o fim da escravidão. No dia 13 de maio, uma luz apareceu. Quando a princesa Isabel assinou
abolição da escravidão. Festas e mais festas, na senzala os negros cantavam de alegria. A felicidade é geral, unidos pra sempre, num só ideal. A felicidade é geral, unidos pra sempre, num só ideal. E hoje tudo se modificou com a mistura das raças. A cor de bronze chegou. E salve, salve a natureza. No dia 13 de maio foi o fim da escravidão. E salve, salve a natureza. No dia 13 de maio foi o fim da escravidão. Laia, 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 Agora teremos uma conversa muito especial com alguns conferencistas estudantes de cultura racional. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês agora a estudante Josinilda Feijão, de São Paulo, o estudante Paulo César, de Minas Gerais, e o estudante Osório, do Amazonas. E comigo, Gustavo Sola, de São Paulo. Nós vamos falar sobre a data 13 de maio, data da libertação da matéria, uma data mais do que importante entre os dias de salvas racionais, que não por acaso está em sincronia com a data da abolição da escravidão no Brasil, decretada pela Princesa Isabel em 1888. Quero dar a palavra para a estudante Josi, que está aqui conosco. Quero que ela se apresente rapidamente e fale da importância do 13 de maio para a história da humanidade, para a cultura racional. A palavra é toda sua, Josi. Salve, salve a todos. Obrigada pelo convite. Que honra estar aqui participando aí dessa conferência, desse bate-papo, para falar de uma data tão magnânima, o dia 13 de maio, onde nós identificamos como a libertação da matéria, o dia da libertação da matéria. E tudo começou lá atrás. E a Lei Áurea representa o início de um caminho de igualdade. Por quê? Porque foi através desta lei assinada por uma mulher que já mantinha sua representatividade nesse período, que iniciou um processo de libertação da escravidão. Esse processo ele é de suma relevância na cultura racional, porque a cultura racional é um conhecimento que mostra a todos o caminho e leva a todos para o caminho de igualdade, para o caminho de confraternização, para o caminho de respeito, de união, de amor, de concórdia, de compreensão. Consequentemente, a libertação dos escravos, a assinatura da Lei Áurea, é um marco simbólico na cultura racional em função da libertação, determinando uma igualdade entre escravos, brancos, senhores, riqueza, pobreza. Por que isso aconteceu no Brasil? Porque o Brasil é, sim, o berço da cultura racional. O Brasil representa a união dos povos. O Brasil já foi identificado há muito tempo por profetas, por vários estudiosos, que o Brasil será o celeiro do mundo. Então, o 13 de maio representa a libertação da matéria, que dentro da cultura racional significa um desprendimento de todo esse processo material, o início de um novo ciclo de pensamento que nos levará ao desenvolvimento do raciocínio, onde nós passamos a cultivar um comportamento através da cultura racional totalmente desprendido da matéria, porque o raciocínio tem como objetivo a união, a igualdade, o amor, a concórdia. E nós, estudantes de cultura racional, estudamos esse conhecimento para desenvolver o nosso raciocínio e, através deste desenvolvimento, atingir o processo de imunização racional, que é o que nós buscamos. Então, quando a gente fala da Lei Áurea, lá em 1888,
quando a gente fala da libertação de 40% da população do Brasil, que eram escravos. Por quê? Escravos. E o escravo que era preto, por que que ele teria que ter uma condição diferente de submissão de um branco, de um europeu? Por quê? Então, todos somos iguais. Nós viemos do mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Todos estão expostos às mesmas condições da natureza, da matéria, considerando sofrimento, transformação, morte, doenças, independente de raça, de cor, de submissão. Então, cultura racional é isso. É união, é igualdade, compreensão, amor, é paz, é equilíbrio. Então, o dia 13 de maio é um dos dias mais importantes na cultura racional, por representar a primeira data magna de um ano, que representa, sim, a libertação da matéria, onde não existe amarras materiais, não existe apegos materiais, onde todos vivem e viverão de uma forma diferente. Salve o dia 13 de maio. Salve, Josi. Muito obrigado pelas belas palavras acerca dessa data. Muito legal os esclarecimentos que você trouxe para gente. Muito obrigado mesmo. Quero fazer um paralelo com o que você trouxe, falando que sim, todos nós trazemos dentro de si uma partícula de Deus. Somos todos iguais. Todos nós somos filhos e irmãos de uma natureza só. E agora, todos os estudantes de cultura racional que passaram a se conhecer, nós temos esse livro como nossa lei áurea. É esclarecido a origem da matéria, né? Nós entendemos a causa da matéria, entendemos que a matéria ela é de energia magnética, né? E a matéria ela martiriza, né? Porque a sua influência ela é do planeta Marte. Então, com os esclarecimentos e com os estudos de cultura racional, a gente passa a ter a compreensão do que é matéria. E o melhor, a gente sabe como se livrar do sofrimento da matéria e viver em equilíbrio, com paz, com união, com harmonia. Então, isso é o que a cultura racional vai proporcionar e proporciona para quem se conhece e vai proporcionar, com certeza, para o mundo inteiro, porque, afinal, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então, muito obrigado, Josi. Passo a palavra agora para o estudante Paulo César, de Minas Gerais. Ele também vai trazer para a gente mais informações acerca das datas magnas, né, da cultura racional. Então, Paulo, é com você, meu irmão. Ô, Gustavo, salve, salve, Gustavo, salve, Osório, salve, Josi. Então, tudo bem com todos, né? Olha só, primeiro, Gustavo, eu posso tirar um tempinho aqui só para fazer uma propaganda do Entre Linhas do Saber? Com certeza, posso? O espaço então, é todo seu. Então, salve, salve, queridos audientes que estão acompanhando aqui o Festas e Mais Festas no Arte para o Bem, viu? É um prazer participar desse programa com você, viu, Gustavo? E essa edição, então, ela tem um tema maravilhoso aí para a gente tratar, que é essa data magna, o 13 de maio. Quero só ler um trechinho do livro 356 do Histórico do Racional Superior, só para comprovar o que Josi está falando aí para a gente. Ele diz assim, ó, abre aspas, e são as datas importantes da cultura racional. 2 pontos. 13 de maio, 2 de setembro, 4 de outubro, 30 de dezembro. Essas são as datas importantes do ano, porque tudo isso há necessidade de ser esclarecido para que todos saibam e conheçam as datas importantes. Fecha aspas. E o 13 de maio, ele é uma data magna anterior à própria cultura racional e ao próprio nascimento do senhor Manuel. E ela tem essa representatividade de suma importância pela liberdade, pela libertação. Então, ela está ligada aos direitos humanos. E assim, o Racional Superior, ele fala desse assunto. Quando a princesa Isabel libertou os escravos, porque
a situação já não era mais suportável, nem compreensível, porque a natureza já estava começando a dar esse tirocínio para as pessoas. Mas a vida na matéria, a vida do ser humano, ela tem uma conotação desde sempre, né, de sofrimento, de martirização. Então, o sofrimento, ele caminha com a humanidade desde quando a humanidade nasceu do chão, porque é resultado do livre-arbítrio. Quer dizer, a rigor, o sofrimento é resultado de uma liberdade sem limite. E aí veio o sofrimento. E o sofrimento, ele é tudo aquilo que todos nós gostaríamos de acabar com ele, de extinguir. E aí as representatividades maiores do sofrimento é a escravidão. Uma delas, talvez a maior, é a escravidão. Então, assim, houve a escravidão branca, como o Racional Superior mesmo diz nos livros. Lá no 269, ele fala muito sobre a escravidão branca, cita Nero, cita as pessoas pobres vendidas, como famílias inteiras vendidas para serem escravos, escravos julgados aos leões, às feras, para satisfazer os senhores deles, né? O branco escravizando o branco. E depois veio a escravidão negra, a escravidão preta. E essa, ele diz assim, ainda pior, porque os pretos sofriam demais, eram tratados como animais. E a escravidão preta, não só no Brasil, mas como em quase toda a América Latina, ela foi muito forte, muito latente. Quando se estabelece ou se institui essa data pelo Racional Superior, é porque ela tem a representação da liberdade. Mas para a cultura racional vai bem além. É a representação da liberdade da vida da matéria. Ela é, sim, um meio para a lapidação e evolução. Ela é importante, ela tem valor. Mas ficar nela, sofrendo para sempre, é marcar passo na vida da matéria. Então, a libertação da matéria é fundamental, tem que ser comemorada, é uma salva, é uma data magna importantíssima. Então, viva o 13 de maio e salve o 13 de maio, o dia da libertação da vida da matéria, como um marco simbólico, porque todo estudante de cultura racional sabe que o que tem em mãos, que é o universo em desencanto, é para ter felicidade, porque sabe que está no caminho da sua libertação da vida da matéria e voltar a ser energia pura, limpa e perfeita, livre do sofrimento. Então é isso, Gustavo. Só para introduzir o nosso bate-papo, né? Complementando o que a Josi falou, e aí, passando a palavra novamente, viu? Um grande abraço. Muito bom. Um salve, meu irmão. Um salve a 13 de maio. Belas palavras. Incrível, assim, a quantidade de conteúdo que você trouxe para gente. Carinhosamente convido o Osório, do Amazonas, que está no sul, né, do Brasil, curtindo um friozinho mais de perto. Então chega mais, Osório. Vamos conversar um pouquinho. Salve, gente. Salve, Gustavo. Salve, Josi. Salve, maestro Paulo César. É sempre um prazer, né, uma grata satisfação quando a gente se reúne e principalmente quando nós nos reunimos para falar sobre cultura racional, que é um presente que nós temos na nossa vida e cada estudante de cultura racional sabe o valor que a cultura racional tem para as suas vidas e o quão a gente acha, né, e a gente trabalha para que esse conhecimento chegue aí a todos os povos, a todas as nações. E estamos aqui hoje nesse dia falando sobre uma das datas mais importantes, né, que nós temos na cultura racional, que é o 13 de maio, o dia da libertação da matéria. Todos nós temos uma origem do nosso sangue, né, do negro, do indígena, né, de uma junção de muitas raças, de muitas etnias. O brasileiro, o povo brasileiro é um povo muito diverso. Então, na nossa história, né, na concepção da nossa natureza evolutiva, biológica, ancestral, vamos assim dizer, né, nós temos a presença da negritude como um todo. E na história do Brasil, isso é uma coisa que a gente não tem como apagar, e não tem como a gente não olhar para o passado e entender os movimentos, né, tudo o que acontece hoje, tendo como base primária essa origem.
e é um capítulo da história do Brasil que é a escravidão. Olhando para esse momento, para esses fatos que se sucederam, há também, ao mesmo tempo de tudo que a escravidão representa, ela também representa a união, né? A união de povos. Eram diferentes povos de diferentes culturas que chegaram ao Brasil, muitos não por vontade própria, mas com um sonho de esperança, e essa esperança era a liberdade, essa esperança era a igualdade almejada por muitos deles, e isso aconteceu nesse 13 de maio de 1888, né, um documento muito importante assinado, trouxe um novo andar, né, um novo horizonte para a história do país e para inúmeras pessoas que viviam realmente, de fato, na escravidão, de diferentes formas, condições subhumanas mesmo, né? E só que na cultura racional a gente entende a escravidão sobre uma outra dimensão também. Nós entendemos isso basicamente sobre um aspecto fundamental que é o sofrimento. E como nós vimos na fala do maestro Paulo César, o sofrimento ele está presente em todas as culturas, né, em diferentes momentos da nossa história. Só que o sofrimento ele tem uma outra dimensão dentro da cultura racional. Então, quando a gente olha para essa data do dia 13 de maio de 1888, ele é um marco representativo do ponto de vista histórico, da opressão, da escravidão, da servidão negra, mas dentro da cultura racional ela representa a lapidação da matéria, né? Então, a lapidação da matéria sobre diferentes visões. E na ótica racional, quando a gente olha a libertação da matéria, é a matéria como algo que transcende o aspecto físico. Então, o que isso significa dizer? Que está muito além da tortura, das condições subhumanas que esses povos viviam. A libertação da matéria na cultura racional, ela vem justamente dar vazão a uma nova fase. É inaugurado um novo momento dentro da história, não somente do Brasil, mas na história da humanidade. Por quê? Porque 15 anos depois da assinatura da Lei Áurea, no ano de 1903, mais precisamente no dia 30 de dezembro de 1903, nasceu na Rua Barão de Iguatemi, no bairro do Matoso, antigo Distrito Federal, um aparelho, né, um ser evoluído, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Salve, aqui a gente respeitosamente sempre o sauda, o senhor Manuel Jacinto Coelho. E esse ser, ele já veio do nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, com o raciocínio desenvolvido. O raciocínio é uma parte do nosso cérebro, vamos assim dizer, né, de uma forma mais pontual, para ficar mais claro para todo mundo, é uma parte do nosso cérebro que não estava até então, a partir dessa fase, que vai começar, na verdade, a fase racional, em 1935, que ela não estava, essa parte do nosso cérebro não estava preparada para entrar em função. E como que ela entra em função? A partir de 1903, quando o senhor Manuel Jacinto Coelho vem à Terra com um raciocínio já desenvolvido e tem a missão de ser o propagador, aquele que vai escrever a obra de cultura racional. Obra essa que vai não só nos esclarecer o porquê do sofrimento e por que o Brasil passou por esse momento de servidão negra ao longo de sua história, mas esclarecer todos os movimentos de toda a história da humanidade. Então, a libertação da matéria, que a gente chama isso relacionado à Lei Áurea de 1888, ela é o anúncio para uma nova fase, que é a fase racional. E nisso a gente vai entender fundamentalmente toda a origem dos seres, toda a organização dos seres vivos. Então, por que um nasce com a pele mais escura? Por que nascem os brancos? Por que nascem os indígenas? Por que há diferença entre as línguas, entre os idiomas? Por que há a separação das terras? Mas a gente não vai contar isso aqui no programa. A gente espera que vocês se interessem por esse assunto e vocês vão encontrar todas essas respostas, todos esses esclarecimentos
no livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. Então, essa data da libertação da matéria é uma luz, é a luz racional que chega para dar um novo sentido à vida da humanidade. Então, as datas magnas, elas são as datas mais importantes para a humanidade, não é só para a cultura racional. São movimentos, são mudanças que acontecem além do campo térreo para um campo extracósmico, que nós só com o tempo, né, com a nossa evolução, é que a gente pode realmente ter uma compreensão melhor. E, fundamentalmente, o que significa o 13 de maio? É a abertura para a fase racional, trazendo a possibilidade do homem verdadeiramente poder se conhecer através da fase natural da natureza, que é a fase racional. Olha que lindo, gente. Então, vamos nos conhecer através da cultura racional. Não é isso, Gustavo? Muito bom entender todo esse contexto, fazer a conexão histórica com o que aconteceu no Brasil, com o conhecimento de cultura racional que também nasceu no Brasil. Assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente entende esse movimento, a gente vai criando essa convicção dentro de nós, dentro de cada um, de que realmente a cultura racional é a cultura que veio nos libertar. E ela está presente e está à disposição de todos. E nós, como estudantes, temos, com amor e com abnegação, a divulgação de todas as formas, de todas as maneiras. Então, esse programa nada mais é do que a divulgação desse conhecimento para todos os estudantes e não estudantes também estão acompanhando a gente. E que é um prazer tê-los conosco. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando do nosso programa muito especial. Agora, faremos um breve intervalo musical e já estaremos de volta para dar continuidade, né, a essa conversa, tá bom? Então aproveitem, escutem essa bela música racional. Alô Brasil, celeiro da concórdia universal. Alô Brasil, meu Brasil, celeiro da concórdia universal. Nasceu aqui no universo em desencanto. No mundo a cultura racional. Alô Brasil, meu Brasil, celeiro da concórdia universal. Nasceu aqui no universo em desencanto. No mundo a cultura racional. Vejam só, a história mesmo confirmou que um dia nasceria no país de alegria a luz verdadeira do amor. Foi fatal, o sofrimento acabou, o universo em desencanto terminou todo o meu pranto. Encontrei paz e amor. Eu vou embora pro meu mundo racional, meu estado natural. Cansei de ser sofredor. Eu agradeço pela paz universal, luz divina angelical, racional superior. Eu vou embora pro meu mundo racional, meu estado natural. Cansei de ser sofredor. Eu agradeço pela paz universal, luz divina angelical, racional superior. Vejam só, a história mesmo confirmou que um dia nasceria um país de alegria, a luz verdadeira do amor. Foi fatal, o sofrimento acabou, o universo em desencanto terminou todo o meu pranto. Encontrei paz e amor. Eu vou embora pro meu mundo racional, meu estado
deixei de ser sofredor. Eu agradeço pela paz universal, luz divina angelical, racional superior. Gente, que conversa, hein? Acho que foi muito proveitoso. Eu queria mais uma vez agradecer Josenilda Feijão, de São Paulo. Muito obrigado, minha irmã, por ter trazido lindas palavras, um pouquinho mais do seu conhecimento racional. E quero passar a sua palavra para se despedir carinhosamente, né? Dando um até logo, porque com certeza quero te ver em outros programas aqui com a gente. Claro, Gustavo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, ouvinte, por estar nos ouvindo. Esse programa é um programa realmente ímpar, porque é um programa dedicado a uma data que é de suma importância para a humanidade e para nós. É só nós lembrarmos que foram 3 séculos de escravidão. E desde a abolição desta escravidão no Brasil, que o Brasil foi o último a assinar a libertação dos escravos, desde essa Lei Áurea, desde essa libertação, nós temos em torno de 134 anos só de libertação. Tudo é muito novo. E como o Osório mencionou muito bem, não é efeito sem causa. A natureza, desde aquela ocasião, quando intuiu aquele ser a assinar a Lei Áurea, já estava nos preparando para a nova fase da humanidade, que iniciou em 1935, com a vinda da cultura racional. Então, para finalizar aqui, eu desejo a você, ouvinte, que realmente centralize no respeito desta data, porque é uma data de suma importância para a humanidade e para a cultura racional, né? E também, além de respeitar, é uma data que deve ser muito comemorada, né? E por ser uma data magna na cultura racional, é dia de festa, é dia onde nós reconhecemos que esta data, sim, representa a libertação do sofrimento, das amarras da matéria e nos leva a seguir para um novo caminho de volta ao nosso verdadeiro mundo de origem. E para entender tudo isso, para você que nunca ouviu falar sobre o assunto, eu desejo que você entre no nosso site de Cultura Racional para entender um pouquinho sobre o que é cultura racional. Você também pode acessar a rádio Voz do Raciocínio, onde o nosso primeiro programa explica o que é cultura racional, assim como acompanhar nos podcasts, acompanhar as outras rádios, como a Rádio Universo em Desencanto, que é essa que a gente está gravando agora, Rádio Universo Desencanto Oficial, para também conseguir aí diversas informações sobre o que é cultura racional. O meu muito obrigada, salve a todos e salve o dia 13 de maio. Salve, Josi! É isso mesmo, então reforçando, temos no YouTube, temos o site, você pode entrar, pedir livro pelo site, entrar no YouTube, tem muito conteúdo muito especial, muitos episódios mega legais, assim, um mais interessante do que o outro. Então, gente, não percam tempo. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais de cultura racional, temos todos os meios possíveis para ajudá-lo a chegar de encontro a esse conhecimento. Passo agora para o Paulo César. Paulo, muito obrigado mesmo pela sua presença. Estamos juntos aqui na rádio, né, fazendo o quadro Abre Aspas, né? Enfim, adoro trabalhar com você, muito legal colaborar junto ao seu lado. Suas palavras são excepcionais, assim, de extrema vibração racional, né? Então, agradeço demais a sua presença aqui conosco. Obrigado, Gustavo. Prazer é tudo meu também. Como também um prazer estar sempre aí ao lado da Josenilda e do Osório em participações em vários programas. Quero também parabenizar aí a Josenilda pelo programa Mulheres Racionais, que eu fui lá meio de intruso lá e entrei lá para ouvir. Muito bacana. E recomendo todos que acessem lá dentro da Rádio Universo em Desencanto Oficial. Foi um grande prazer participar aqui. Essa data, ela mexe mesmo, ela é muito importante. Já foi muito esclarecido aqui por vocês o contexto histórico e o contexto dentro da cultura racional e da humanidade, né? Eu queria, nesse encerramento da minha participação,
fazer duas menções da cultura racional, dos livros Universo em Desencanto. Uma é sobre a questão da liberdade relacionada aos direitos humanos. E a outra é a questão da liberdade sem limite, porque isso também é muito importante e fundamental para o bom viver. Então, na primeira, eu vou ler um pedacinho aqui, um trechinho, do volume 375, na página 27, onde o racional superior assim esclarece. Abre aspas. Hoje, com os direitos humanos, terminou tudo isso. Que os direitos humanos, basta ser humano de qualquer cor para ter os mesmos direitos que todos os brancos têm. E que os direitos humanos ainda não está funcionando como devia funcionar. Ainda há uma grande indecisão. Por isso, os preconceitos de cor existem no mundo. Fecha aspas. Essa parte, achei ela muito elevada assim, no conhecimento, no sentido do conhecimento, né? Onde o racional superior está tratando os direitos humanos com o viés da igualdade e mostrando que ainda tem muita coisa que está só da boca para fora, vamos dizer assim, né? No linguajar mais popular, né? Fala-se muito em direitos humanos, mas ainda é necessário melhorar muitas coisas, e quem pode melhorar tudo isso tem esse poder de equilíbrio para tudo isso, é a cultura racional. Por isso a gente convida todos para serem estudantes da cultura racional, estudar os livros Universo em Desencanto, porque aí sim vão conhecer naturalmente as leis naturais da natureza. E para tratar da liberdade no viés de limite, que é muito importante também, porque não basta ter a liberdade, tem que saber utilizar a liberdade. Então tem um trecho do livro 269, nas páginas 39 e 40, o Racional Superior diz, abre aspas, a liberdade é um imperativo natural da natureza. Todos nascem com liberdade de fazer o bem e não olhar a quem. E a liberdade não tem preço. E por isso, a natureza não negocia os seus direitos de liberdade, que todos nascem com ela. Respeitar a liberdade é respeitar a natureza. E por isso, todos com liberdade de progredir à vontade, sem prejudicar ninguém. Porque a liberdade que prejudica já não é a verdadeira liberdade. E toda liberdade tem limite, porque sem limite ninguém pode viver. E por isso, a liberdade com limite, tudo bem. Fora do limite, tudo mal. A liberdade é racional. Fecha aspas. Em resumo, seria mais ou menos assim. A liberdade sem limite escraviza e a liberdade racional liberta. Isso é que é o verdadeiro sentido da liberdade. Então, com essas palavras, é que eu vou agradecendo, me despedindo aí deste programa de hoje. Muito obrigado, Gustavo, pela participação. Um salve a todos os nossos audientes queridos. Salve, meu irmão. Eu que agradeço a sua presença e contribuição com muita informação mega importante. Muito obrigado, viu, Paulo? E agora, passo a palavra para o querido estudante Osório, né? Se despedir do pessoal, fazer sua contribuição com a gente, mais um pouquinho, né? Osório, a palavra é toda sua, meu irmão. A primeira palavra, como sempre, ela é de gratidão. Né? Essa é a palavra que nos acompanha sempre, racionalmente, em tudo que a gente faz. Afinal, devemos ser gratos sempre realmente por tudo, né? Pela nossa vida e por tudo que gira em torno dela. E falar ainda sobre o 13 de maio, como o maestro Paulo César colocou, existem lugares muito representativos, muito simbólicos, né?
E um lugar grandioso é entender que a cultura racional nasceu no Brasil. Então, foi o lugar escolhido pela natureza, pelo racional superior, para que esse conhecimento chegasse. E vejam que interessante, né? Esse nascimento começa, assim, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, aonde? No Rio de Janeiro, no Paço Imperial, que hoje até então está localizado ainda lá na Praça 15 de Novembro, né? No centro histórico do Rio de Janeiro. Outra representatividade ainda muito maior. Em 1903, nasce o senhor Manuel Jacinto Coelho, no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal. E é no Palácio em Belfor Roxo, né, que começa, vamos dizer assim, um encaminhamento maior da cultura racional, né, com a escritura dos livros. E hoje, onde está o grande coração da cultura racional? No Rio de Janeiro, o Retiro Racional, né, onde são confeccionados os livros Universo e Desencanto, e de lá essa obra grandiosa parte para o mundo inteiro. Então, como tudo tem um propósito, né, o Josi, Maestro e Gustavo, tem uma razão de ser, por que que nasceu a cultura racional no Brasil? Nós, estudantes de cultura racional, nós sabemos o porquê, né, a importância, o seu significado, né, não só para os brasileiros, mas para a humanidade, porque a cultura racional é um conhecimento de concórdia universal. E tem uma citação, é uma citação que eu acho ela lindíssima, assim como várias outras do livro, até a gente é difícil dizer o que é mais bonito do que a outra, né? Porque é cada citação lindíssima e sempre com muitos significados, como essas que o maestro Paulo César trouxe para a gente agora há pouco, falando sobre a liberdade. Eu trago agora uma citação que fala sobre onde se abriu a porta racional. Então, por que que esse conhecimento de cultura racional nasceu no Brasil? E assim diz essa citação, abre aspas, e daqui, do celeiro do mundo, que é o Brasil, tem que sair a forma redentora da salvação e recuperação da humanidade racionalmente. O Brasil, berço da paz e da concórdia universal. Por nascer no Brasil, a suprema cultura universal, que é a verdadeira cultura do seu verdadeiro mundo de origem, a cultura racional. O Brasil foi e sempre será o maior celeiro universal. E por isso, no Brasil, eterno monte varonil, por nascer no Brasil, do azul cor de anil, os louros fulgurantes da paz eterna universal, vindo a fórmula verdadeira da origem de ser racional. O desencanto redentor da humanidade, com mensagem vinda do mundo racional. E assim, o Brasil sempre floriu e sempre tem que florir. Porque no Brasil estão as flores de azul cor de anil, que por reflorescer sempre, a porta racional aqui se abriu, trazendo o conhecimento universal do julgamento do animal racional, que sabia ser animal, mas não sabia o porquê era um animal, desconhecendo a causa e a origem de ser um racional degenerado, sem saber porquê e sabendo que racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Fecha aspas. Terceiro volume da réplica dos livros Universo em Desencanto, página 42. Olha que linda, gente, né? Não é à toa que foi aqui, no Brasil, né, esse país tão diverso, né, que abriu-se a porta racional. E essa porta, ela veio ser aberta por um grande, a gente não sabe nem como definir ele, mas ele é o racional superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, salve aquele que nos trouxe a verdade das verdades. E salve o 13 de maio, dia da libertação da matéria,
o meu muito obrigado a vocês que estiveram conosco compartilhando, né, esse momento, Paulo, Josi, Gustavo, e a todos os ouvintes da Rádio Universo em Desencanto Oficial. Muito obrigado, salve! Salve, meu irmão! Bom demais, né, gente? E assim, chegamos ao final desta linda edição. Foi maravilhoso estar com vocês nesta data tão especial. Agradeço a todos os estudantes que participaram do programa, especialmente ao Osório, que colaborou nas pesquisas e elaboração do roteiro desta edição. Nós da rádio desejamos a todos uma excelente semana repleta de energia racional. E salve este dia grandioso para a humanidade! Salve o 13 de maio, Dia da Libertação da Matéria. Um forte abraço e até a próxima edição! Quero dar os parabéns à humanidade pela face que entrou a governar. É a face consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. Você está ouvindo a Rádio Universo em Desencanto Oficial.